Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Em uma viagem pela rodovia Regis Bittencourt, BR-116, entre São Paulo e Curitiba, observei várias placas convidando turistas a conhecerem a maior caverna do estado de São Paulo. Nas placas foram impressas as palavras "Visite a Caverna do Diabo". Confesso que tenho vontade, em outra ocasião, de parar no caminho e conhecer este lugar. As descrições e fotos que tenho visto são impressionantes, como são muitos outros exemplos da beleza da criação que Deus preparou para nós. Para os efeitos desta mensagem, eu tomo a liberdade de tirar o convite destas placas do seu contexto para refletir sobre um outro convite que poderia ser representado com as mesmas palavras. Pensemos sobre o convite que nos chama a visitar a caverna do diabo. Na Bíblia, o diabo é descrito como Satanás, que significa adversário. E por vários outros termos, serpente, dragão, leão que ruge procurando alguém para devorar, diz 1 Pedro 5, versículo 8. Embora muitos tenham reduzido o diabo a uma figura mitológica, os relatos bíblicos o apresentam como personagem real que se dedica à destruição eterna das pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Cavernas, nas Escrituras, foram usadas às vezes como esconderijos e locais de refúgio. Em outros momentos serviam como sepulturas para enterrar os mortos. Deus falou dos assírios, um povo cruel que se tornou servo do diabo, quando ele disse em Naum, capítulo 2, versículo 12, o leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Embora este versículo não seja uma referência ao próprio diabo, ilustra bem o comportamento de um leão encher as cavernas com suas vítimas. Por este motivo, o diabo nos convida a visitar a sua caverna. Enquanto andamos na luz da palavra de Deus, resistindo o diabo, como diz Tiago 4, versículo 7, ele foge de nós. Se, porém, baixar a defesa e entrar no território deste predador, ele aproveita a oportunidade para tomar a presa e levá-la à morte. Ele deseja encher a sua caverna com os cadáveres das suas vítimas. O ingresso à caverna do diabo é por convite e totalmente voluntário. Não somos forçados a entrar. Não é uma predeterminação divina que leva os turistas a conhecerem esta caverna. Como diz em Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Em outro texto, o apelo desta caverna é descrito como uma mulher apaixonada que oferece uma noite de prazer inesquecível ao homem ingênuo que passa perto da casa dela. Diz Provérbios 9, a partir do versículo 13, a loucura é mulher apaixonada. É ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Ela oferece prazer, mas entrega a morte. O próximo versículo diz sobre os turistas que aceitam o convite, eles, porém, não sabem que ali estão os mortos,
que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Mesmo as pessoas que acreditam no perigo de seguir o caminho que leva à perdição podem se enganar em pensar que é possível apenas visitar e conhecer esta caverna do diabo como turistas, esperando sair ilesas das suas experiências no pecado. Deus não deu tantos avisos sem motivo. Diz em Gálatas 6, versículos 7 e 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quando passar perto das placas convidando você a visitar a caverna de Satanás, resista e continue a viagem caminhando para a vida eterna com Deus. A pergunta de ontem foi sobre os apóstolos de Jesus. Jesus curou a sogra de qual discípulo que depois se tornou um dos seus apóstolos? Alternativas: A. Mateus, B. João, C. André ou D. Simão Pedro. A resposta certa, alternativa D. Simão Pedro. Conforme diz Marcos capítulo 1, versículos 30 e 31, a sogra de Simão estava de cama com febre e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Para a pergunta de hoje, voltamos ao Antigo Testamento. Na consagração de Arão como sumo sacerdote, o que foi derramado sobre a cabeça dele? Alternativas: A. Óleo, B. Perfume, C. Vinagre ou D. Água. A resposta certa vem no final do episódio 487. O diabo nos convida para entrar na sua caverna, para ficar entre os mortos. A corrupção, a podridão da morte espiritual. Vamos recusar o convite. Vamos continuar nossa caminhada, a jornada que leva à vida eterna na presença de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.